Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de um capítulo sombrio e pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial. O Werwolf nazista, uma organização de guerrilha projetada para resistir aos aliados mesmo após a rendição da Alemanha. Maio de 1945. As tropas aliadas avançam, as cidades alemãs caem uma a uma e o regime de Hitler desmorona. Mas, nos bastidores, um plano sinistro é traçado para prolongar o conflito através de táticas de guerrilha. O Werwolf, ou lobisomem em alemão, surge como uma resposta desesperada ao inevitável colapso do Terceiro Reich. O conceito do Werwolf remonta ao outono de 1944, quando a Alemanha nazista já sentia o peso das derrotas no fronte oriental e ocidental. Heinrich Himmler, o temido chefe da SS, é o arquiteto principal dessa iniciativa. Inspirado em lendas folclóricas alemãs sobre lobisomens, criaturas que se escondem na escuridão e atacam de surpresa, o nome simboliza a ideia de uma resistência invisível e feroz. Himmler via o Werwolf como uma força de elite que operaria atrás das linhas inimigas, sabotando suprimentos, assassinando colaboradores e espalhando o terror para desmoralizar os ocupantes. A formação do Werwolf envolveu o recrutamento de milhares de indivíduos leais ao nazismo. Estima-se que entre 5.000 e 6.000 pessoas foram treinadas em campos secretos, muitos deles membros da SS, da Hitlerjugend, Juventude Hitlerista, e até civis fanáticos. Os treinamentos incluíam técnicas de sobrevivência na floresta, uso de explosivos caseiros, manejo de armas leves e táticas de emboscada. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, amplificou o mito do Werwolf através de transmissões de rádio e panfletos, prometendo que o lobisomem acordará e transformará a Alemanha ocupada em um inferno para os invasores. Mas por que criar tal organização? O regime nazista sabia que a derrota convencional era iminente. Após a invasão aliada na Normandia, em junho de 1944, e o avanço soviético no leste, Hitler e seus aliados sonhavam com uma guerra total, que não terminaria com a rendição. O Werwolf era parte de uma estratégia maior de terra arrasada, inspirada em movimentos de resistência como os partisans soviéticos ou os maquis franceses. No entanto, ao contrário desses grupos antifascistas, o Werwolf era uma ferramenta de prolongamento do terror nazista, visando não apenas os aliados, mas também os alemães que colaborassem com os ocupantes. Os preparativos eram meticulosos. Armazéns subterrâneos foram estocados com armas, munições e suprimentos para anos de luta. Agentes foram infiltrados em vilarejos e cidades, posando como civis comuns. Jovens da Hitlerjugend, muitos com apenas 14 ou 15 anos, foram doutrinados para ver a resistência como um dever sagrado. Relatos históricos indicam que alguns desses adolescentes foram treinados para se explodir em checkpoints aliados ou envenenar poços de água. A propaganda nazista pintava o Werwolf como invencível, mas a realidade era mais caótica. Falta de coordenação, recursos limitados e o cansaço generalizado da população alemã minavam o plano desde o início. À medida que a guerra se aproximava do fim, rumores sobre o Werwolf se espalhavam entre as tropas aliadas. Soldados americanos e britânicos ouviam histórias de guerrilheiros nazistas que atacavam à noite, cortando gargantas e desaparecendo na floresta. Essa atmosfera de medo psicológico era exatamente o que Goebbels queria. Em março de 1945, uma estação de rádio nazista, chamada Werwolf, começou a transmitir mensagens inflamadas, exortando os alemães a se unirem à luta clandestina. Cada alemão é um lobisomem, proclamavam as vozes no éter, prometendo vingança eterna contra os invasores bolcheviques e capitalistas. No entanto, o Werwolf não era apenas uma fantasia propagandística. Ações reais começaram a ocorrer nos meses finais da guerra. Em abril de 1945, por exemplo, o prefeito de Aachen, a primeira grande cidade alemã capturada pelos aliados, foi assassinado por supostos membros do Werwolf. Esse ato isolado enviou ondas de choque pelas forças ocupantes, que temiam uma insurgência em massa. Mas, como veremos na próxima sessão, a transição para a guerrilha pós-guerra revelaria as limitações dessa organização. As ações guerrilheiras e o terror pós-guerra. Com a rendição incondicional da Alemanha em 8 de maio de 1945, o Werwolf entrou em sua fase operacional. Os aliados, cientes dos planos nazistas,
prepararam-se para uma resistência prolongada. Generais como Dwight D. Eisenhower alertavam suas tropas sobre possíveis ataques de fanáticos nazistas. De fato, nos primeiros meses da ocupação, incidentes isolados ocorreram em várias regiões da Alemanha, especialmente nas áreas rurais e montanhosas, onde os guerrilheiros podiam se esconder. As atividades do Werwolf incluíam sabotagens contra infraestruturas aliadas. Trilhos de trem eram explodidos, comboios de suprimentos eram emboscados e linhas de comunicação eram cortadas. Em uma operação notória, em junho de 1945, um grupo de Werwolf atacou um posto de controle americano na Baviera, matando vários soldados antes de fugir para as florestas. Esses ataques não eram coordenados em escala nacional, mas sim ações de pequenos grupos autônomos, compostos por ex-soldados da Wehrmacht, SS e jovens fanatizados. Um aspecto sombrio era o foco em alvos civis. O Werwolf visava alemães que colaborassem com os aliados, rotulando-os como traidores. Prefeitos nomeados pelos ocupantes, intérpretes e até agricultores que forneciam comida às tropas inimigas eram assassinados. Em um caso documentado, uma família inteira em Hesse foi executada por supostamente delatar esconderijos nazistas. Essa tática de terror interno visava dissuadir a população de aceitar a ocupação, mas acabou alienando muitos alemães exaustos pela guerra. Na frente oriental, sob ocupação soviética, o Werwolf encontrou terreno mais fértil para suas operações. A brutalidade do Exército Vermelho, com relatos de saques e estupros, alimentava o ressentimento. Guerrilheiros nazistas se uniram a remanescentes da SS e colaboraram com grupos anticomunistas locais na Polônia e na Tchecoslováquia. Em 1945 e 1946, ataques contra patrulhas soviéticas foram registrados na Silésia e na Prússia Oriental. Alguns historiadores estimam que centenas de soldados soviéticos foram mortos por esses insurgentes, embora os números sejam disputados. Os métodos do Werwolf eram cruéis e improvisados. Armas caseiras, como minas terrestres feitas de latas e explosivos roubados, eram comuns. Guerrilheiros viviam em bunkers subterrâneos ou cavernas, sobrevivendo de rações escassas. Mulheres e crianças também participavam, muitas vezes como mensageiras ou espiãs. A Hitlerjugend forneceu um contingente significativo. Adolescentes armados com pistolas e granadas realizavam missões suicidas. Em um incidente trágico, um grupo de jovens Werwolf tentou explodir uma ponte em Frankfurt, resultando na morte de vários deles. Apesar desses esforços, a resistência não se materializou na escala imaginada por Himmler. Os aliados responderam com força esmagadora, buscas casa a casa, toques de recolher e execuções sumárias de suspeitos. A inteligência aliada, auxiliada por alemães antifascistas, infiltrou e desmantelou muitas células. Para o outono de 1945, a maioria das ações do Werwolf havia diminuído, reduzidas a atos esporádicos de vandalismo ou assassinatos isolados. Mas o Werwolf não se limitou à Alemanha. Remanescentes nazistas fugiram para a Áustria e a Itália, onde continuaram operações clandestinas. Na Áustria ocupada, grupos como o Edelweiss Piraten, originalmente uma gangue juvenil antinazista, mas cooptada por elementos fanáticos, realizaram ataques contra as forças americanas e soviéticas. Na Itália, ex-colaboradores do regime de Mussolini se uniram às células Werwolf para sabotar a reconstrução pós-guerra. Esses esforços se estenderam até 1947, com relatos de bombas em estações de trem e assassinatos de oficiais aliados. O terror psicológico persistiu. Folhetos anônimos ameaçavam vingança do lobisomem contra traidores. Em zonas rurais, fazendeiros encontravam animais mortos como advertência. Essa atmosfera de medo atrasou a desnazificação, o processo de remover influências nazistas da sociedade alemã. No entanto, a fome, a destruição e o desejo de paz entre a população civil minaram o apoio ao Werwolf. Muitos guerrilheiros desertaram ou foram capturados, enfrentando tribunais militares. O legado e o fracasso da resistência nazista. À medida que os anos pós-guerra avançavam, o Werwolf nazista entrou para o reino das lendas e dos mitos. Seu legado é um misto de fracasso estratégico e impacto psicológico duradouro.
Por que essa organização, tão temida nos planos nazistas, não conseguiu transformar a ocupação aliada em uma nêmesis como o Vietnã ou o Afeganistão? Vários fatores explicam isso. Primeiro, a exaustão da Alemanha. Após 6 anos de guerra total, a população estava faminta, sem teto e desmoralizada. Diferente de resistências nacionalistas em países ocupados, o Wehrwolf representava um regime odiado por muitos alemães. A propaganda aliada, destacando atrocidades nazistas como o Holocausto, erodiu qualquer simpatia residual. Além disso, os aliados implementaram políticas de reconstrução rápida, como o Plano Marshall em 1947, que ofereciam esperança em vez de mais sofrimento. Segundo, a falta de liderança centralizada. Com Hitler morto e Himmler capturado, e subsequentemente suicidado, o Wehrwolf perdeu sua coesão. Muitas células operavam independentemente, sem comunicação, levando a ineficiências e traições internas. A superioridade militar aliada, com tanques, aviação e inteligência, esmagou qualquer tentativa de insurgência organizada. Terceiro, o contexto geopolítico. Na zona soviética, a resistência nazista se mesclou com movimentos anticomunistas mais amplos, como os Irmãos da Floresta nos Bálticos, mas esses eram primariamente antinazistas e antissoviéticos. Alguns ex-Wehrwolf juntaram-se a guerrilhas polonesas ou ucranianas contra a União Soviética, prolongando conflitos locais até os anos 1950. No entanto, esses esforços foram marginais e não alteraram o curso da Guerra Fria. O impacto do Wehrwolf foi mais psicológico do que material. Ele semeou medo entre as tropas aliadas, levando a medidas repressivas que, ironicamente, ajudaram a estabilizar a ocupação. Historiadores como Perry Biddiscombe, em seu livro The Last Nazis, argumentam que o Wehrwolf realizou cerca de 200 a 300 ações significativas, resultando em centenas de mortes. Mas comparado ao escopo da guerra, isso foi insignificante. Hoje, o Wehrwolf serve como lição sobre os perigos do fanatismo residual. Ele inspirou ficções como filmes e livros sobre nazistas escondidos e até analogias modernas com insurgências terroristas. No entanto, seu fracasso destaca que resistências pós-guerra prosperam apenas com apoio popular genuíno, algo que o nazismo, em sua agonia final, não possuía. Obrigado por assistir. Esse episódio nos lembra que a paz após a guerra nem sempre é imediata e que sombras do passado podem persistir. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdos históricos.